Vamos falar de um lugar que é frequentemente rotulado como o último país europeu governado pela ditadura. Estamos falando da República da Bielorrússia, também conhecida simplesmente como Belarus. Sua história, cultura e desafios atuais moldam a vida dos bielorrussos, revelando uma nação em busca de equilíbrio entre seu passado e um futuro em constante evolução. Este país, como muitos já sabem, tem em suas raízes como um dos antigos membros da União Soviética e está estrategicamente localizado na parte norte da Europa. Suas fronteiras se estendem ao oeste até a Polônia, ao norte com Lituânia e Letônia, e ao leste e sul com Ucrânia e Rússia. Embora não se compare em extensão territorial com a Rússia, a Bielorrússia é reconhecida como um dos maiores países da Europa, ocupando uma área de um pouco mais de 207 mil quilômetros quadrados e sendo lar de cerca de 9,5 milhões de pessoas, oferecendo um espaço confortável e relativamente tranquilo para os seus habitantes. É interessante observar que o país não tem saída para o mar, caracterizando-se por extensas planícies e vastas áreas de pântanos. Aproximadamente 40% de seu território é composto por majestosas florestas e lagos. Em resumo, é uma nação fortemente enraizada em suas terras, situada entre a Rússia e a Europa, tendo ao longo de sua história experimentado divisões por impérios como Rússia, Polônia e Áustria. Durante a Primeira Guerra Mundial, esteve sob ocupação alemã e, após o conflito, parte de suas terras no oeste foi anexada pela Polônia. Posteriormente, tornou-se parte da União Soviética e, como outros países dessa época, obteve sua independência em 1991. Apesar de ser um país independente, mantém laços significativos com a Rússia devido à língua e ao patrimônio cultural que compartilham, com mais de 80% da população seguindo a fé ortodoxa. Isso se destaca em relação à maioria dos países europeus, onde há uma predominância maior de católicos. A língua russa desempenha um papel significativo na Bielorrússia, com uma parte considerável da população sendo fluente nesse idioma, além do bielorrusso, evidenciando a estreita ligação cultural entre os dois países. Embora esteja em um processo de modernização, a Bielorrússia mantém características marcantes que a distinguem de outros países europeus. Por exemplo, é o único país europeu que ainda mantém a pena de morte, medida apoiada pelo presidente Alexander Lukashenko, no cargo desde 1994. Sua posição firme em manter essa prática reflete a perspectiva política e legal do país, ainda que enfrente desaprovação de muitas nações e organizações defensoras dos direitos humanos. Apesar disso, a aplicação dessa pena não é comum, sendo o último caso em 2011, quando 2 indivíduos foram executados por um ataque terrorista no metrô de Minsk. Lukashenko é frequentemente rotulado como o último ditador da Europa pela mídia ocidental, devido à percepção de falta de condições democráticas no país. Até recentemente, entrar na Bielorrússia como turista era um processo complexo e restrito. O país era conhecido por sua rigidez nos requisitos de visto, dificultando a visita para muitos viajantes globais. A obtenção de vistos era notoriamente desafiadora, exigindo procedimentos burocráticos extensos e muitas vezes demorados. O isolamento internacional da Bielorrússia, por um longo período, tornava o país menos acessível para turistas estrangeiros que desejavam explorar suas belezas naturais, cultura e história. Mas isso mudou nos últimos anos. A Bielorrússia tomou medidas significativas para facilitar a entrada de turistas de diversas partes do mundo. Em 2017, o país implementou mudanças progressivas, permitindo que cidadãos de mais de 70 países visitassem por até 5 dias sem a necessidade de visto. Essa concessão foi ampliada, posteriormente, para um período de 30 dias. Para os brasileiros, a situação ficou ainda mais favorável, já que existe um acordo bilateral entre o Brasil e a Bielorrússia, bem como com a Rússia, permitindo que os brasileiros visitem ambos os países e permaneçam por até 90 dias sem a necessidade de visto. Essas mudanças representam um passo importante para tornar a Bielorrússia mais acolhedora para turistas estrangeiros, oferecendo uma oportunidade única para explorar seu patrimônio cultural, sua natureza diversificada e sua rica herança histórica.
Isso significa que você pode chegar à Bielorrússia pegando voos diretos para sua capital Minsk, de várias partes do mundo e durante todo o ano. No entanto, vale lembrar que se ficar mais de 5 dias, é obrigatório registrar o endereço onde ficará hospedado. Isso geralmente é feito por meio do hotel ou acomodação onde estará hospedado. Além disso, ao visitar a Bielorrússia, é necessário possuir um seguro de saúde válido com cobertura mínima de 10.000 euros para garantir o atendimento médico em caso de emergências ou necessidades médicas durante a permanência no país. Esse seguro é uma medida de garantir que os visitantes tenham acesso adequado a cuidados de saúde, caso necessário, durante sua estadia na Bielorrússia. Se a ideia é visitar a Bielorrússia não apenas por turismo ou por razões culturais, mas também para trabalhar ou viver, será preciso passar por um processo adicional. Esse procedimento envolve trâmites nas embaixadas ou consulados correspondentes, requerendo paciência durante o processo. Para uma estadia prolongada, é preciso obter uma autorização de residência. Há 2 maneiras principais de fazer isso. Uma delas é através do casamento oficial com um cidadão bielorrusso. Após o casamento, é possível alugar uma casa e trabalhar no país. A outra opção, obter um visto de trabalho, que normalmente é emitido com base em uma oferta de emprego de uma empresa local. Se um emprego for garantido, o processo para obter a autorização de residência será mais rápido e simples. A Bielorrússia é reconhecida por sua relativa segurança, especialmente devido às baixas taxas de criminalidade. O estilo de vida noturna ativo e o consumo de álcool geralmente não resultam em altos índices de crimes, como agressões, roubos ou furtos. Essa estabilidade não se deve necessariamente de uma população particularmente instruída ou civilizada. Em espaços públicos, nas ruas e até mesmo em locais fechados, é comum encontrar agentes disfarçados, aparentemente pessoas comuns. Há mais agentes à paisana do que policiais uniformizados, o que contribui para a sensação de segurança e pode dissuadir atividades criminosas. Por exemplo, algumas casas noturnas não têm banheiros separados por gênero, permitindo que homens e mulheres desfrutem dos mesmos espaços. Embora essas situações por teoria possam ser propícias a diferentes tipos de crimes, a presença de agentes disfarçados ajuda a prevenir tais situações. A ênfase na segurança não é apenas para o benefício de sua população em geral. A Bielorrússia valoriza muito o turismo como uma grande fonte de renda, além dos setores industriais remanescentes da era soviética. Por isso, faz questão de manter uma boa imagem para quem visita o país. No entanto, é importante notar que o estilo de liderança é bastante restritivo, sobretudo devido ao modelo de regime ditatorial que prevalece no país. Aqui, as pessoas não têm liberdade para falar abertamente. Qualquer forma de oposição ao presidente, desacordo político ou protestos contra o governo são estritamente proibidos e podem acarretar sérias consequências para os indivíduos. Então, a liberdade de expressão é limitada e fortemente controlada pelo governo. Mesmo com os esforços para atrair turistas, a maioria das pessoas com recursos financeiros não querem investir ou ficar por muito tempo no país por causa desse sistema opressivo. É importante recordar que em 2020 a população da Bielorrússia se mobilizou por todo o país. As eleições presidenciais daquele ano geraram controvérsia, com a reeleição do presidente Alexander Lukashenko, no poder desde 1994. Houve alegações generalizadas de fraudes eleitorais, o que resultou em protestos em massa por parte da população que contestava os resultados das eleições, pedindo por eleições livres e justas e o fim do regime autoritário. É curioso notar que, apesar das enormes manifestações, Lukashenko continua vencendo as eleições com uma margem esmagadora de aproximadamente 90% dos votos, enquanto a oposição sofre consecutivas derrotas. Muitos líderes da oposição optam por sair do país após perderem as eleições, preocupados com sua segurança pessoal. Ainda assim, a Bielorrússia mantém uma vida cultural e de entretenimento vibrante, apesar dessa natureza opressiva do governo. Outro fato importante que devemos considerar é o clima. Se você não aprecia temperaturas baixas, saiba que na maior parte do ano, a Bielorrússia pode ser bastante fria.
Em janeiro, por exemplo, as temperaturas médias podem cair para menos de 20 graus, e os invernos podem ser bastante rigorosos. Por isso, muitos optam por visitar o país na primavera ou em setembro para evitar o frio extremo por lá. Em termos financeiros, o país usa o rublo bielorrusso e o salário mínimo atual é cerca de 480 rublos, equivalente a aproximadamente R$ 715, um valor inferior a muitos lugares do mundo em termos de salário mínimo. No entanto, a maioria dos habitantes não recebe um salário tão baixo. Considerando descontos e impostos, o salário líquido médio de um trabalhador na Bielorrússia fica em torno de $400. Nos mercados locais, o preço por quilo de frutas e vegetais raramente costumam ficar abaixo de 10 rublos, o que equivale a aproximadamente R$ 15. Esses preços mais altos são devido à importação desses produtos de regiões mais quentes. Em contrapartida, por exemplo, em vez de comprar 1 quilo de berinjela, muitas pessoas na Bielorrússia preferem comprar 1 quilo de carne moída ou peito de frango pelo mesmo valor, algo atrativo para os apreciadores de carne. Meus amigos, se um dia planeja morar na Bielorrússia, esteja preparado para um aperto financeiro inicial. Mais adiante, será necessário encontrar um trabalho que pague pelo menos entre $400 e $500. Mesmo com esse valor, é um desafio pagar por uma moradia. Atualmente, os preços médios dos apartamentos na Bielorrússia não são inferiores a $400. Além disso, os custos mensais de serviços básicos como energia e água giram em torno de $50, em média. É importante salientar que esses apartamentos não são novos, e a maioria das residências na Bielorrússia é composta por edifícios antigos com pelo menos 20 a 30 anos de existência. Se quisermos resumir a Bielorrússia em termos de liderança, construções, veículos e restrições, podemos dizer que é um lugar onde a vida moderna convive com regras antigas. A legislação local também proíbe o consumo de álcool e o tabagismo em determinados espaços públicos, como parques, áreas infantis, instituições educacionais, estádios esportivos, transporte público e outros locais designados como zonas livres de fumo ou zonas sem álcool. Por outro lado, essas restrições têm um lado positivo. O país é incrivelmente limpo, meus amigos. Não há lixo pelas ruas, graças a essas regras. A culinária bielorrussa é rica em pratos saborosos e tradicionais, muitos dos quais refletem a história e os ingredientes locais. Um deles é o draniki, também conhecido como panquecas de batata. É um prato popular feito de batatas raladas misturadas com cebola e às vezes adicionando farinha. E são mais frequentemente apreciadas no café da manhã ou como parte de um almoço ou jantar leve. Na Bielorrússia, é raro encontrar uma refeição padrão por menos de $10, até mesmo em restaurantes comuns. Além disso, se você pedir uma sopa, pode levar cerca de meia hora para ser servida. Então, se estiver com pressa, talvez fique um pouco frustrado aqui. Se você expressar descontentamento com o estilo de vida local, pode acabar ofendendo-os. Em qualquer situação, esperam que você seja educado e respeitoso. Além disso, eles também costumam esperar uma gorjeta, geralmente em torno de 10% do custo da refeição. Além disso, é comum encontrar veículos antigos da época soviética ainda em uso na Bielorrússia. Apesar de ser um país relativamente jovem, ainda tem um longo caminho a percorrer em termos de desenvolvimento. É interessante notar que, devido aos baixos salários e ao alto custo de vida, os homens bielorrussos optam por deixar o país em direção a outras nações europeias ou até mesmo para a Rússia. Eles buscam por oportunidades de trabalho no exterior para ajudar financeiramente suas famílias que permanecem na Bielorrússia. Como resultado, ao viajar pelo país, é comum observar uma proporção desigual entre homens e mulheres, geralmente com um número maior de mulheres. Ao tentar construir conexões sociais lá, os homens podem parecer mais reservados inicialmente, enquanto as mulheres tendem a ser mais acolhedoras e dispostas a ajudar. Apesar da Bielorrússia ser notavelmente limpa em relação à natureza e à atenção dada à sua população, algo importante a se considerar é o alto custo de vida e as regras rígidas por lá. Em resumo, se você ainda não visitou o país, sugiro que visite pelo menos uma vez, devido à vantagem de poder explorar um país europeu sem precisar de visto. Se já visitou, escreva nos comentários abaixo o que achou da experiência por lá.
E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Nos vemos nos próximos vídeos. Até lá!